E hoje vamos dar início ao Talk Show, Autores do Brasil, com a leitura de um manifesto. Escrever é um ato de coragem. Escrever é um gesto silencioso, mas nunca é pequeno. Escrever é dizer: eu estou aqui, em um mundo que interrompe, que rotula, que acelera, que esquece. Escrever é permanecer. Algumas histórias foram ignoradas, outras foram distorcidas, muitas nunca foram contadas, e quando uma história não é contada, uma existência é diminuída. Por isso, escrever é coragem. Coragem de olhar para dentro, coragem de organizar o caos, coragem de transformar dor em palavra, coragem de expor em um país que julga antes de escutar. Escrever não é apenas produzir um livro, é reivindicar espaço, é ocupar o próprio nome, é não aceitar que outros definam sua narrativa. Quem escreve, resiste. Quem lê, amplia o mundo. Quem compartilha histórias, transforma realidades. A literatura não é luxo, não é ornamento, não é distração. É identidade, é memória, é liberdade. Escrever é existir duas vezes, uma na vida e a outra na palavra. Enquanto houver alguém disposto a contar sua história, ninguém será completamente apagado, porque a palavra permanece e permanecer é um ato de coragem. Seja bem-vinda, Larícia. Tudo bem, Tudo Larícia? bem. A Larícia ela é assessora parlamentar, assistente social e escritora, multiplicadora em oficinas, participa de diversos projetos sociais e é uma ativista social, né? Do Defende movimento, né? diversos direitos. Se apresenta, Larissa, fala um pouquinho da sua trajetória, por favor. Eu sou Larícia, sou assistente social, como ele falou, assessora parlamentar, e hoje eu fui convidada para estar trazendo aqui o meu livro, Travestis no Cárcere. Foi um livro que eu escrevi quando eu era estagiária lá na CPPL 3, e aí ele foi o meu TCC, minha monografia, e agora eu passei na editora Dialética e estou aqui com ele para contar um pouco sobre o que tem dentro desse livro. Gratidão, Larissa. Daqui a pouco nós vamos conhecer tudo sobre a sua trajetória e sobre o livro, né, Travestis no Cárcere, que é uma obra maravilhosa. Temos também a presença hoje do Lucas Oliveira. Tudo bem, Lucas? Olá, tudo bem? Fique à vontade aí para fazer todas as perguntas que você gostaria de saber. Gratidão. O Lucas, ele é produtor cultural, ele é psicanalista, ele é escritor, né? Ele participa de diversos projetos também. Ele está com uma oficina muito legal agora e vamos fazer ao longo do programa as perguntas para conhecer um pouco mais sobre o Lucas e as suas obras. E para começar, Larícia, como foi o processo de construção do livro Travestis no Cárcere? Travestis no Cárcere, quando eu fui estagiária da CPPL 3, uma travesti, ela adentrou o sistema e quando ela entrou, ela estava no provisório, né? Ela não tinha sido julgada e ela pediu para que não cortassem o cabelo dela. E aí a gente solicitou porque os agentes não cortassem o cabelo dela, sendo que ela entrou, com 2 dias ela saiu. Com os 2 dias ela saiu com o cabelo todo raspado, e aquilo dali foi o meu objetivo geral para que eu escrevesse sobre essas relações de poder que elas vivenciavam lá dentro da CPPL 3, uma vez que elas viviam na ala dos que cometem crimes sexuais. E aí eu queria mostrar para a população como se davam essas relações delas com os agentes penitenciários, delas com os outros presos e delas com elas. E aí eu trago no livro a trajetória, a construção do corpo, a desconstrução no cárcere, porque quando você adentra o sistema prisional, você não tem mais acesso a nenhum cosmético ou algo que aqui fora ela faz todo um trabalho para construir o corpo, e lá dentro esse corpo ele é desconstruído de diversas formas. Além da busca por cidadania, porque a gente sabe que eu, lésbica, eu passo na sociedade, se eu andar feminina, mas uma travesti não, o corpo ele já fala, e a sociedade tem essa população como algoz.
É tanto que você, dentro de uma sala de aula de uma universidade, você não consegue. É raro você encontrar dentro de uma universidade uma travesti. Do mesmo jeito, ele é no mercado de trabalho. E aí eu trago travesti, porque na época que eu escrevi lá, nenhuma, devido elas não terem acesso ao que são as políticas públicas e as nomenclaturas, nenhuma delas expressou falando que era trans. Acredito que ainda por falta de conhecimento. Aqui fora eu já sabia que existiam as meninas trans, mas como eu não queria tirar aquele foco do imaginário dela, da vivência delas, como elas se identificavam como travestis, eu botei todo o livro, a nomenclatura, ela vem como travesti. Gratidão, Larissa. Lucas, você acredita que escrever é uma forma de terapia ou é só uma romantização da dor? Com certeza, né? Acredito, enquanto psicanalista, né? Eu brinco que eu sou psicanalista nas horas vagas escritor, mas às vezes é vice-versa, né? Às vezes é o contrário. Então, é importante colocar a escrita como um processo terapêutico para que a pessoa consiga ter um olhar diferente, né? Da sua dor, né? Ter uma compreensão melhor das suas emoções. O meu primeiro livro, que é esse que está aqui, foi um processo desse. Estávamos aí vivenciando o processo da pandemia, né? Do isolamento social e etc. E aí eu lembrei da minha infância, né, que eu participei de um concurso literário no colégio e teve um resultado bacana, e eu pensei, poxa, por que que eu não posso utilizar isso, né? Eu estou dentro, inserido na saúde mental, eu tenho esse recurso, por que que eu não posso explorar, né? E aí comecei a tirar textos da gaveta, comecei a explorar isso, e nasceu um primeiro livro que eu costumo dizer que é o meu livro menos bom, né? Até porque foi um livro de teste para saber se eu conseguia, mas é o mais importante, né? Porque foi a prova de que eu poderia explorar isso mais, né? Então, através disso, eu consegui ter uma visão diferente sobre coisas que eu estava sentindo, né? Coisas que eu poderia sentir e já ter ali um mapa, né? É um recurso que eu posso olhar e ter um mapa de como eu posso lidar com alguma coisa que eu passe no futuro que já está registrado por mim mesmo, pelo meu eu do passado. Então é interessante essa parte. Gratidão, Lucas. Eu acredito muito, né, que a escrita ela é terapêutica, ela auxilia, ela é transformadora. Hoje participamos de diversos projetos em comum, onde a cultura do livro, da leitura e da literatura são utilizadas como ferramenta de transformação social. Larissa, a pergunta que eu quero te fazer é como foi participar do processo de criação desse livro e dar voz a pessoas que foram silenciadas e invisibilizadas pelo sistema. Como foi participar desse projeto, desse processo e de que forma você interferiu positivamente, influenciou positivamente a vida dessas pessoas? É assim, se eu não tivesse tido uma trajetória na militância, eu nunca tinha tido um olhar para escrever esse livro. E aí, desde jovem, eu participo do movimento de mulheres lésbicas. Eu participei do primeiro movimento de mulheres lésbicas aqui do Ceará, que é o Lance, Liberdade do Amor entre Mulheres no Ceará. A partir do Lance, quando a prefeita Luiziane Lins criou a primeira coordenadoria da diversidade e botou a Michele Meira à frente da coordenadoria. A Michele, para construir a coordenadoria, chegou no movimento e chamou o movimento assim, olha, já que o movimento está fazendo e a gente tem a primeira política pública, vem vocês do movimento aqui para construir essas políticas públicas. Chegando na coordenadoria, eu nasci e me criei em uma favela, né? Então, para mim, ser escritora nunca passou pela minha cabeça. Eu vim me informar depois que eu fui para a coordenadoria, que quando a gente chegou lá, que tinha a equipe, a Michelle disse, agora vão todo mundo estudar, procurar suas profissões, que é para a gente entregar política pública de qualidade. E também eu achava que eu não ia fazer uma faculdade. E estando lá, tendo essa oportunidade, eu fui escolher o curso de serviço social, trabalhava com a Meire Lúcia Mesquita na época, e eu admirava muito o trabalho dela. E eu fui ser assistente social, ingressei no curso de serviço social. Lá no curso, como eu nasci, como tem no livro, devido eu ter vindo de uma favela, era muito comum a gente, vez ou outra, ver os meus vizinhos saindo, entrando do presídio, e aí quando eles chegavam lá, ficavam contando como é que era esse presídio, e aí eu senti uma curiosidade de saber como é que era o cárcere, porém não sendo presa. Pois é, aí
de ver essas pessoas entrando e saindo do cárcere, isso me deu quando eu fui estudar serviço social e ser estagiária, eu quis ir para o sistema prisional, para saber como é que era, para vivenciar quais são as, as violações de direito que acontecem com essa população. E o que me instigou foi isso. Pronto, desculpa. Gratidão, Larissa. Aí você só não produziu o livro falando sobre a realidade dentro do cárcere, como também hoje você participa de outros projetos, né? Como é o projeto Palavra que Liberta, o projeto Transformar, que você leva para eles a oportunidade de inserção no mercado de trabalho, que leva para eles a oportunidade de Sim, sim. aprenderem sobre a escrita afetiva, sobre a escrita criativa, produção textual, e mais na frente vamos falar, né, da produção do primeiro livro com os egressos, uma produção própria, através de uma oficina que aconteceu, através do Instituto Palavra que Liberta, em parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária e o COSP, que é a Coordenação de Ressocialização do Preso e do Egresso. Então, parabenizo demais o trabalho que você realiza, é grandioso. Nós vemos muitas pessoas na internet falando sobre um ativismo social, mas não estão na ponta. E você está ali realizando. Gratidão, Larissa. Lucas, de que forma a escrita ela consegue organizar esse caos interno de cada um, a incompreensão, muitas das vezes os traumas que nós temos das histórias de infância, juventude ou até mesmo da vida adulta? Bom, é muito interessante esse processo de dar um novo significado, né, a esses processos internos, questões mal resolvidas, né, talvez até traumas, dependendo de qual demanda você tenha. Quando você dá um novo significado, você passa a ter uma visão totalmente diferente daquilo, né? Como se você tivesse ali uma visão de cima do tabuleiro. E aí você sabe exatamente qual a peça que você deve mover naquele momento. Você se sente seguro também para, se por acaso você precisar mover alguma peça para trás também, né? Aquele famoso um passo atrás para dar dois, três, quatro à frente, né? E quando você não tem essa visão clara do processo, você acha que vai perder, né? Então, assim como a leitura, né, que organiza muito aí a nossa mente, né, o El Moraes, que teve aqui no episódio passado, falou que até que é uma academia, né, ele está muito certo disso, né? Então, se a leitura proporciona isso, né, a escrita também, né? Você coloca ali, mesmo que você não almeje ser um escritor, se você quiser fazer aquele famoso diário, né? Nem que você escreva à mão e rasgue e coloque no lixo depois, não deixa de ser um processo terapêutico também, né? Você colocar palavras ali e destruí-las, né? Mas por acaso, né? Puxando um pouco a sardinha para a gente aqui, se por acaso você desejar ser um escritor, é interessante porque é um passo a mais que você coloca, né? Uma segurança, né? Imagina aí outras pessoas lendo sobre um processo que foi difícil para você. Imagina aí o impacto que você pode dar na vida dessa pessoa, porque ela se identificando com aquilo e você colocando na mão dela um mapa, né? E claro que a gente não pode adotar a saúde mental e emocional como uma fórmula mágica, né? Que pode ser engarrafada e vendida e dê certo para todo mundo, mas a partir daquilo, né? A partir da sua iniciativa, a pessoa tem a segurança também para iniciar um processo dela, né? Iniciar um pensamento diferente, então é muito importante isso, né? Gratidão, Lucas. E você já percebeu no seu convívio profissional, no seu network, algum tipo de mudança real, né? Nas pessoas que adotaram a postura da escrita ou da leitura com mais profundidade? Sim, sim, né? Você expande a sua mente, né? No momento que você lê um pouco mais, né? E aí passa a escrever um pouco mais também, você compreende melhor aquilo, né? E aí, pegando o gancho da minha fala anterior, esse novo significado que você dá muda tudo. Então, ressignificar é uma palavra-chave para resolver ali muitas questões aí da nossa vida. Não vou dizer 100% para não estar falando bobagem aqui, mas imagina tudo que você olha e tem a dificuldade e você dá um novo significado a partir de uma leitura nova, a partir de uma escrita nova, né? E isso é muito poderoso, né? E mesmo que você não esteja preparado para superar aquilo, mas o fato de você trazer para a consciência,
né? Deixar de ter ali ações inconscientes que você acaba agindo por impulso ou acaba agindo de uma forma X, Y e se arrependendo depois, você passa a ter um poder de escolha. Mesmo que você persista naquele mesmo erro, né? Naquele mesmo hábito que é, de alguma forma, é destrutivo, mas você começa a saber de onde vem, através da leitura, através da literatura, através da escrita, se por acaso você tiver esse hábito também. Se decidir começar a escrever, né? É uma terapia completa, a escrita, a leitura e depois o processo de publicação. É maravilhoso. Gratidão, Lucas. Larissa, você entende que o livro é uma forma de reparação simbólica? Principalmente o travestis no cárcere, porque é um duplo, eu falo sobre um duplo estigma, né? Porque o cárcere, quando você sai do cárcere, você sai com estigma. E se você é travesti, você já tá, já a sociedade já te põe com esse estigma. E aí, Travestis no Cárcere, ela tá me abrindo, esse livro ele me abre várias portas para estar falando sobre esse assunto, vários espaços para estar divulgando o livro. Agora mesmo, eu fui convidada para ir para a Espanha, para estar lançando esse livro para um grupo de travestis lá de Astúrias. E aí elas se mobilizaram e eu estou em lançar esse livro agora, dia 12 de abril, volto dia 23 de abril também. São as portas que o tema está me abrindo. E é um tema que eu gosto, é um tema que eu gosto, mas também me dói, entendeu? Porque como eu sou do movimento LGBT, a gente sabe que o algoz da sociedade são as travestis. Gratidão, Larissa. Lucas, é, você já teve experiência pessoal ou através de alguém próximo de uma transformação na vida, não só no psicológico, mas como na vida social de uma pessoa? Como foi essa experiência? Explica pra gente um pouquinho. Interessante, né? Porque quando você começa a participar de um meio, você faz novas conexões também, né? E isso por si só é uma mudança muito grande, né? Uma pessoa que adota, por exemplo, a escrita, ou até mesmo a leitura, se não tiver o hábito da escrita ainda, acaba adotando aquilo como um refúgio, né? Se eu não consigo me socializar, se eu não consigo ali sair de casa e etc., isso daqui eu vou fazer sozinho, né? E aí acaba sendo uma casca de banana positiva ali, né? Porque ele adota uma atividade que faz sozinho, que não precisa sair do quarto, por exemplo, mas daí vem a casca de banana positiva, que na verdade ele não cai, né? Ele é jogado para cima, que ele percebe que a partir dali ele começa a se conectar com novas pessoas, né? Nem que seja no quarto, nem que seja no computador, no celular, ele participa de um grupo de leitura, um clube de leitura que vai se conectar com os gostos da pessoa, né? E aí de repente ele começa a escrever e aí vai a uma feira literária, como aconteceu comigo, né? Eu gosto muito de escrever na BES, né? Na Biblioteca Estadual, porque eu meio que me forço, né? É um ambiente propício a isso, tem lugares interessantes lá de mesas de estudo que você fica mais concentrado. E em casa, às vezes a gente tem algumas distrações, né? E aí uma dessas tinha lá, né, uma feira literária, e eu me conectei com um coletivo, e de repente um processo que eu estava fazendo sozinho em casa, ia para a biblioteca e me escondia no cantinho lá para fazer sozinho também, não falava com ninguém, se tornou coletivo. Então, respondendo a sua pergunta, eu posso me colocar aí como esse exemplo, né? E daí em diante conheci o coletivo, inclusive foi um coletivo de autores independentes do Ceará, inclusive com o El, né, com pessoas importantes ali que me colocaram nesse meio. E aí veja a importância, né? Eu comecei sozinho para lidar com questões mal resolvidas, né, para lidar ali com a questão do isolamento social da pandemia. Saí de casa porque queria um foco maior, e aí fui parar na biblioteca, e por mais que não me conectasse tanto assim com as pessoas de lá, já era um local público, e aí de repente tinha uma feira literária bem na porta da biblioteca, né?
E aí estamos aqui falando aqui sobre literatura hoje. E é maravilhoso isso, né? Essa transformação, seja ela, se você começa a ler ou a escrever para poder tratar questões pessoais, ou como o caso da Larícia, para poder auxiliar essas pessoas que foram silenciadas, invisibilizadas, de qualquer forma, a literatura ela vai auxiliar, seja no processo de leitura, de escrita. Eu lembro quando dei início há aproximadamente um ano e meio atrás, no projeto Palavra que Liberta, né? Que tem a ideia, a missão de levar a literatura como ferramenta de transformação para dentro do sistema penitenciário. Uma pessoa envolvida com a cultura, ela me falou uma frase: é impossível essas pessoas mudarem. E a partir dessa frase eu lembrei de uma frase do Walt Disney, né? Que aonde o impossível, onde é impossível, a concorrência é muito menor e é lá que as coisas acontecem. E hoje nós vemos diversos projetos em comum, projeto Palavra que Liberta, a LIEP, um instituto, o projeto Transformar, acontecendo e transformando a vida dessas pessoas, a literatura como uma forma de terapia. Então é maravilhoso. Então, para você que está assistindo, que tem essa vontade, que tem esse desejo, ou que nunca pensou estar na condição de autor, comece. Pega a caneta, o papel, reserva um tempo, comece a escrever, porque é transformador. Nesse segundo bloco, nós vamos fazer uma pergunta para a Larícia. Larícia, se mais pessoas escrevessem suas próprias histórias, a sociedade seria diferente? Ah, com certeza. Porque o que a sociedade faz é fazer com que essas histórias elas fiquem dentro do armário, dentro da gaveta, dentro do seu pensamento, para que você não solte, para que o mundo não saiba quem são essas pessoas, porque a sociedade ela nos impõe a heteronormatividade. Verdade. E quando a gente traz um livro Travestis no Cárcere, é voz dessa população que por muitos anos foi esquecida. Algumas políticas públicas foram feitas há pouco tempo para a população LGBT, principalmente para elas. E aí, trazendo a questão do o projeto Transformar tá lindo, é um projeto lindo, que da iniciativa da Secretaria da Diversidade com o ITG, em que a gente capacita a população carcerária e aí acompanha até ficar egresso. Quando chega no egresso, quando eles chegam egressos, essa pessoa ela já está capacitada para o mercado de trabalho, sendo com palestras, sendo com empreendedorismo. Porque às vezes muitas vezes, em sua grande parte, o mercado de trabalho ele não está apropriado não tem humanidade para receber essa população. E aí, como alternativa, a gente também faz a questão, capacita em relação ao empreendedorismo. Mas, assim, e quando ela. Agora mesmo, a gente hoje que está acontecendo aqui o podcast, sai daqui, eu vou direto para lá. A gente está encerrando um curso de 3 dias que a gente sobre como comportamento dentro do mercado de trabalho, que oportunidades que você pode ter, almejar para a sua vida, onde você se encaixa melhor, porque não adianta a gente pegar um egresso e botar dentro do mercado de trabalho em que aquele egresso ele vai sofrer diversas violações por essa população. E aí a gente ingressa essas pessoas dentro do mercado de trabalho com qualidade, com humanidade, capacita também todas as pessoas que trabalham naquele espaço em que elas estão e assim é uma iniciativa linda, agradeço aqui a oportunidade, como eu disse, o livro Travestismo no Cárcere, ele abre portas para mim. E essas portas são, quando tem esse tema, sempre eu sou convidada, como o Projeto Transformar. Agradecer aqui a oportunidade, agradecer à Secretaria da Diversidade, na pessoa da secretária Michele Meira, que vem à frente da Secretaria da Diversidade, fazendo um lindo trabalho, como sempre fez. Todas as primeiras políticas públicas que existiram aqui saíram da cabeça dela. Foi a primeira coordenadora do Brasil Sem Homofobia, do governo Lula. E aí a gente tem a primeira Secretaria da Diversidade do Brasil.
Ceará é o primeiro local onde tem uma secretaria da diversidade. Em todos os espaços, todos os outros estados, eles são coordenadorias. É o único que tem status de secretaria aqui. E assim, parabéns, quero que continue o projeto Transformar, que ele realmente transforma a vida das pessoas. E ontem eu estava fazendo uns currículos das pessoas que são assistidas pela gente, e é nítido, quem sai do cárcere, ela sai com a sexta série, sétima série, é, não sabem ler, não, não tem, não tiveram nenhuma oportunidade de trabalho. E assim, vai sempre, a maioria delas são o seu primeiro trabalho formal. E para mim é muito gratificante estar participando desse momento da vida dessas pessoas. Gratidão, Larissa. Lucas, dá para viver de literatura no Brasil ou o escritor só vive de fé? Bom, tem uma frase interessante do Ariano Suassuna, né, que ele fala que a literatura, né, é vocação, missão e festa. Se você se preocupa muito com o mercado, você acaba sendo interferido, né, no seu processo e etc. Nada contra, se você quiser fazer algo para atender uma demanda de mercado, né, por algum interesse aí profissional e etc. Esse meu segundo livro, por exemplo, aqui, é um livro que foge, né, do enredo de fantasia que eu gosto de explorar. Né? É um livro que fala sobre saúde mental e emocional pelo olhar da psicanálise, né, através das famílias. Então, ou seja, esse eu até estou me contradizendo em relação à frase do Ariano, né? Mas em relação à literatura, no sentido de você criar novas histórias, né, de colocar enredos ali através de tudo que você imagina, tudo que você quer contribuir com a sociedade, através de histórias onde você ressignifica coisas que você passou, isso você tem que se concentrar em fazer algo, né, que atenda um desejo seu, né? Algo que lhe dê uma satisfação pessoal. Se você pensa muito no mercado, né, você acaba patinando, né? De repente você entra em um processo de autocobrança que você faz algo legal, algo fiel ali ao que você acredita e começa a editar aquilo para ficar engarrafado, para atender uma grande massa e aí, de repente, até atende, mas você não se sente satisfeito com aquele processo, né? E aí as feiras literárias, né, tanto nos coletivos como também a agenda cultural aí, o nosso estado teve uma agenda bacana no ano passado e certamente vai ter nesse ano agora, né? Coloca essa possibilidade, né? E aí eu acho importante porque você tem a oportunidade de comercializar o seu livro, se conectar com novos leitores, né? E com novos autores também, para essa troca de figurinhas, né? Troca de experiências, né? Estivemos em uma feira literária no Eusébio, onde eu me conectei com um ilustrador, né? E aí com até o Fabrício Selva. E aí ele já fiz ali uma ponte que eu tenho um projeto aí que está saindo do papel e já teve essa conexão, né? De repente, se não estivéssemos dentro desse contexto, né, seria um processo bem mais burocrático. Gratidão, Lucas. E fora os projetos sociais que vocês participam, o processo de escrita, a divulgação do livro, vocês também produzem eventos culturais. E vamos falar um pouco sobre isso. Larissa, como é produzir cultura hoje no Brasil, produzir oportunidade, não só para novos escritores, mas para as diversas linguagens culturais que existem? A gente aqui em Fortaleza, no Ceará, tem a sorte de que a cultura ela é muito forte aqui. E os espaços que tem para produzir essa cultura, eles são espaços que são acessíveis. Para alguns também, né? O que eu falo por mim, porque se eu nasci e como repetindo, nasci e me criei se eu falo, porque eu não esqueço da minha essência. Jamais esquecerei de onde eu vim, de quem eu sou, porque isso é que me faz tá nesse mundo. E ter esse acesso, ter o privilégio de ter esse acesso, mesmo tendo as origens de onde eu vim, é gratificante. Produzir junto com outras amigas o filme o filme Mixades, que ele traz a história de três DJs, uma DJ que é a DJ Renatinha, de 50 e poucos anos de idade, que a gente traz a questão do etarismo, o DJ Viúva Negra, que é ele durante quando a gente foi
gravar o filme, ele passou pela transição e a gente teve que mudar toda a linguagem. E a DJ Lola, que é uma DJ, uma menina trans, que ela participa e a gente traz o que ela, como é que é a vida do DJ. É como você perguntou, dá para viver de sendo DJ? Alguns dá, mas em sua maioria não. O DJ ele fica como nós aprendemos em relação quando a gente foi. Porque quando a gente produz, a gente aprende. E aí eu achava que o DJ, ele. Ai, vivia ali DJ, você acorda para ir para festa, DJ. Não. E ser DJ em um espaço em que a cultura ela é muito vasta, se a cultura ela é muito vasta, a concorrência ela também é maior. E não dá para viver sendo só DJ. A gente traz no filme o que essas pessoas fazem de alternativo para complementar a renda. Gratidão, Larissa. Hoje, a cultura ela tem diversas oportunidades e para poder circular com a obra, comercializar, fora os canais digitais, tem as feiras literárias, né? O Lucas é organizador de uma das feiras literárias daqui do estado, a Feira Literária do Eusébio. E como é produzir esse evento, Lucas? Como foi? Quais foram os resultados da primeira edição? Tiveram outras edições? Vocês já estão preparando algum material ou algum próximo evento? É muito, muito bacana ter essa participação social, né? A literatura, de fato, é esse encontro, né? Encontro dessa pluralidade, nossa, quase não saía. E aí, nessa pluralidade, né? A gente encontra, tem toda essa questão de dar novas oportunidades, né? E às vezes eu encontro pessoas que leram algum dos meus livros, né? E perguntam, nossa, como que eu faço, né? E aí eu tenho a oportunidade de dar o mesmo direcionamento que eu tive, né, naquela feira que eu falei, né, de autores independentes do Ceará que estava na porta da biblioteca. E passar para frente, né, como se fosse uma corrente ali, como se fosse não, né, exatamente uma corrente do bem, é muito gratificante, né. Tivemos uma feira literária no Eusébio, né, dentro de um shopping no ano passado, vamos ter uma outra edição agora no final desse mês de março, né, e é muito gratificante. Temos aí um projeto também para o meio do ano que vai ser bem maior, né, também no Eusébio, mas aí já abrangendo um território maior, ocupando lugares públicos, né, que é muito importante essa ocupação também para democratizar, né, a leitura e a literatura. Gratidão, Lucas. Nos dias 28 e 29 de março, no Shopping Eusébio, teremos a Feira Literária do Eusébio, com lançamento de livros, rodas de conversa, muito bate-papo, feira de livros, diversos convidados. E gostaríamos de convidar você. Agradecer ao Shopping Eusébio, à equipe de marketing do shopping que nos recebeu, nos recebe, nos apoia nesse projeto, a Yara, a Rebeca, gratidão a cada uma de vocês. Um outro exemplo agora de que a literatura ela não tem fronteiras é que a Larissa está saindo do país, né, para poder falar sobre o livro. Já tem o lançamento do livro, que é o projeto Palavra que Liberta, né, que é do outro lado do portão. Já tem data, Larissa, para o lançamento desse livro? Estão atrás, né? Estamos aguardando pequenos ajustes para, acredito que até o final do mês de março, poder realizar o lançamento e proporcionar a essa turma estarem na condição de escritores, né? O livro já está pronto, está passando por um processo de revisão, para poder partir para a parte de impressão e até o final do mês ele ser lançado. E vamos trazer aqui com exclusividade. Foi maravilhoso participar do Palavras que Libertam. Também são egressos são egressos que a gente deu esse curso durante 3 meses lá dentro da COISP. E esses alunos, eles recebem a remissão do tempo de tornozeleira, alguns sem tornozeleira também, participam do curso, e aí a gente faz a questão do processo de criação, escrita criativa, escrita afetiva. E foram 3 meses, assim, que eu me reconectei com o sistema, sem estar dentro do sistema. É como se passasse um filme na minha cabeça daquelas pessoas que eu sempre convivi lá dentro quanto estagiária, eu as encontrasse aqui fora com uma esperança assim, nossa. E aí a gente monitorava alguns escreviam por conta própria, mas alguns tinham algumas dificuldades.
de não saber escrever. No entanto, tinha uma história espetacular foi muito bom. Teve um dos textos que o Denis sabe que eu comecei a revisar, a escrever 3 horas da tarde, fui terminar às 5h30 da manhã, e 5h30 da manhã eu mandei o texto para o Denis, porque eu não queria parar vou deixar esse texto no outro dia, não ia ter o mesmo, e aquele texto me fez chorar, me fez, assim, aprender que quem lê por trás do portão, né? Por trás do portão, vai ver que problemas na vida são mínimos na frente do que aquela escrita traz pra gente. Eu tive o prazer e a honra de dividir esse espaço com a Larissa, com a Kelly Cortez. Esse processo que você falou em específico, eu normalmente acordo muito cedo, às 5h30 eu recebi, e aí parei para poder fazer uma leitura sobre aquele capítulo. Na verdade, são 4 capítulos, e me emocionei bastante. E poder acompanhar o brilho nos olhos de cada um dos participantes, de se colocarem já na condição de escritores, de mudarem o posicionamento desde o início das oficinas, é enriquecedor demais, né? Não é só sobre vender livros, sobre publicar livros, mas sobre transformar vidas. Eu acredito que esse é o trabalho que cada um de vocês realiza em individual e que nós conseguimos realizar em coletivo. E que tem influenciado de forma positiva, não só para aqueles que estão dentro do cárcere, mas como para aquelas outras pessoas que estão aqui fora, como é a condição do Segue a egresso, experiência. são aqueles que ainda têm algum trauma a ser tratado, estão passando por alguma dificuldade ligada à saúde mental, e o livro ele vem transformando num mundo tão digital que acaba nos adoecendo, né? E a pergunta que eu quero te fazer, Lucas, hoje o livro ele compete com o mundo digital, com os vídeos de 30 segundos, vídeos de 1 minuto que chamam tanta atenção, ou não? Eu acredito que o livro, a leitura, ele é um exercício, né, que te ajuda a lidar com esse imediatismo, né, com essa ansiedade que tá tão em evidência, né, na nossa sociedade. Então, você conseguir, né, se desconectar e pegar um livro, né, sei lá, deitar em uma rede, sentar em um sofá, ir a um lugar público, um parque, etc. E ter aquele momento de leitura, né, é um exercício muito bom mesmo, né. Certa vez eu estava em casa e estava chovendo muito e faltou energia. E eu estava vendo TV, estava vendo série, né. E aí eu fiquei meio que feliz, né? Nossa, eu vou ter a oportunidade agora de fazer algo que eu não faço há alguns dias, né? Abri lá a estante, escolhi um livro e fui ler, né? E aí, de repente, voltou a energia. Eu não vou levantar daqui, não. Vou continuar um pouco aqui, porque é o tipo de pausa, né, que a gente não se condiciona a fazer. E aí, quando tem a oportunidade, né, é importante abraçar, até virar o hábito, né? Até você sentir falta, até mesmo com a energia rolando, com o Wi-Fi bombando, você ter esse momento de pausa, né? É um exercício muito grande para que você não fique sempre nesse imediatismo, sempre querendo que as coisas aconteçam exatamente, né? Você sabe que quando você pega um livro de 200, 300 páginas, você vai ter que vivenciar aquele processo. Você pode até, sei lá, pular 10 páginas para ver o que vai acontecer. Mas uma hora ou outra você vai ter que ler, senão não vai fazer sentido, né? E nos vídeos aí rápidos, né, nos conteúdos mais que são mais voltados ali para o consumo imediato, você tem a opção de acelerar, né? Você tem a opção de segurar lá o dedo e dar 2 vezes. Até o áudio que a gente recebe aí via WhatsApp, a gente acelera para ver mais rápido. O livro não, o livro ele te condiciona ali. Se você for a pessoa que tem recordista Guinness Book de ler rápido, mesmo assim você vai ter que obedecer aquela cadência, né? Não é, um conteúdo que a gente tá acostumado à tela, que você pode moldar, né? O livro ele tem essa parte educativa, bem interessante. E essa pausa ajuda demais, né? De você fazer, parar a leitura ali, faz algo do seu cotidiano, da sua vida, retorna, e ali você viaja naquele mundo do livro. Arícia, a arte ela precisa incomodar para ser verdadeira? Ixi, me pegou. É assim,
A arte, se ela não incomodar, ela pode passar despercebida. A arte, ela tem que impactar de uma forma ou de outra na vida de alguém, seja qualquer arte, seja um desenho que você veja aqui e você olha o que que esse desenho traz para mim. Trago, por exemplo, a, como arte, a capa desse livro. Capa, seria travestis no cárcere. Mas se dentro da arte, quem fez esse design aqui, se ele não tivesse pega esse impacto, às vezes o livro ele poderia passar despercebido. Tudo isso, em relação à arte, ele é um conjunto de conjunto de ações, reações que acontecem dentro das pessoas. No caso desse daqui, é a pessoa que fez o design, ele teve a sensibilidade de pegar, botar uma pessoa com as unhas com o esmalte acabado, saindo um pouco, que é justamente quando você adentra o sistema, você não tem acesso mais a cosméticos, outras coisas do tipo lá dentro. E aí, tudo é arte, tudo que você faz é arte. E ela tem que impactar, sim, a vida de Ela alguém, tem nem que que, seja a sua. ela tem que Fez. incomodar pelo menos a gente que está ali fazendo arte, né? E aí se vai impactar os outros, o tempo que diz. É, Mas de alguma forma ela nos move, ela nos movimenta. E muitas das vezes, às vezes, a gente acaba estando num estado de pressão para publicar a obra. E depois que publica, fica mais leve ou não? Ainda vem novas aí dificuldades. vem. Tem novas Vem. dificuldades, Eu, Com Lucas? Ah, certeza, com desculpa, certeza. Larissa. Você pode falar, filho, à vontade. Eu, por exemplo, eu arrumo uma grande dificuldade em relação à divulgação. Eu não sei fazer vídeo, eu tenho muita vergonha em relação a estar fazendo vídeo, eu não faço nenhum stories. Ah, eu aqui falando, não, eu sou péssimo com vídeo. E fazer isso também impacta diretamente na divulgação do meu livro, do pedido, ir atrás. Eu ainda insisto, insisto, mas eu sou muito acanhada em relação a isso. Eu acho que isso me dá um entrave em relação à divulgação. Mas é algo que nós podemos trabalhar, né? Eu nunca imaginei, não sou do meio da comunicação, nunca me imaginei estar na frente da câmera. Tenho um laudo de apraxia, que no momento de estresse a fala não se comunica, né, com o pensamento, mas eu não permito que nenhuma limitação na Sim. minha vida, seja ela física, mental ou qualquer uma outra, determine a capacidade de realizar ou de auxiliar o próximo. Então eu vou estar sempre combatendo aquela limitação, enfrentando pelo que eu acredito. E além dessa burocracia toda, né, da questão de enfrentar ali como que você vai comercializar, onde, qual é o espaço que vai estar aberto a você mostrar a sua arte, a sua obra, né? Ela existe. Agora, no meu caso, respondendo a sua pergunta, Denilson, também, eu tenho essa dificuldade também no processo de autocobrança. Daquela questão que até Kelly Cortez, que teve aqui no episódio passado, comentou, né? De você sempre querer ficar fazendo aquelas mudanças e etc. Eu tento me policiar até hoje para não ficar fazendo esse processo de autocobrança. E eu tento pelo menos deixar ali a obra na geladeira, né? Eu dou ela como terminada, como finalizada, e aí ao invés de ficar, não, agora eu vou ver se tem alguma coisa para mudar, para ajustar, eu deixo para fazer isso uns 2, 3 semanas, um mês depois, né? Dependendo aí da urgência que eu tenho. E aí eu vou ler e tenho uma visão mais madura daquilo, né? É diferente de você trabalhar aí o imediatismo que estávamos falando, né? Assim que você termina a obra, você vai reler, vai ter aquela ânsia de mudar alguma coisa, né? E aí, de repente, esse processo de esperar um pouco, né? Para que você tire um pouco do vício da leitura também, né? Que você colocou, é muito importante, né? Esse, por exemplo, né? Ó, esse daqui é uma amostra, né? Do meu livro mais atual que tenho e que eu imprimi justamente para ter essa leitura, né? Essa primeira leitura. Olha o tanto
de ajustes, né, que tinha. E nem sempre são erros, né? São ajustes de fala mesmo, né? Interessante que nesse processo daqui, eu estava lendo, né? E pensei, na hora, no exato momento que estava lendo, né? Poxa, eu poderia ter feito esse parágrafo desse jeito aqui. E aí abri o arquivo novamente, fiz o ajuste, etc. E tá bom. E aí comecei a ler de novo. E aí, 3, 4 parágrafos tinha exatamente a coisa que eu, eu editei tudo para colocar. Nossa, eu já tinha colocado e nem lembrava. Né? Então, é um processo de autocobrança, um processo de dificuldade também, de medo de julgamentos, né? Medo de você Verdade. colocar ali um termo que pode ser mal compreendido, né? O livro é algo atemporal, né? É algo atemporal que vai ficar ali na prateleira de alguém, né? Nem que seja a sua apenas, né? Mas vai ficar ali, né? Como eu dei o exemplo da energia, né? Pode ter um apocalipse aí de energia, passar uns 6 meses sem energia no mundo inteiro, vai ter um livro lá na prateleira, né? E se passar ali 50 anos, vai ter o livro lá, né? Os servidores aí dos streamings podem dar qualquer problema que existir e não estar mais disponível, mas o livro vai estar ali. Então, existe uma responsabilidade e eu me coloco aqui, né? Vou levar para minha terapia isso. Vou me colocar aqui como esse processo de cobrança, né? De tantas, dessa ânsia de ter algo redondo, né? De ter algo que seja compreendido e bem aceito pelo público em geral. Gratidão, Lucas. E a próxima pergunta ela serve para você que está assistindo também. Vem aqui nos comentários e comenta. O que é mais difícil? Escrever, publicar ou depois do livro pronto, comercializar, divulgar, participar de eventos? Larissa, me ajuda com a resposta nessa pergunta. Escrever não foi difícil. Eu tive a sorte de ter uma supervisora de estágio que ela gostava muito do tema também, né? Que era que é a Joacioli, hoje ela já se aposentou. Ela foi quem me abraçou dentro do presídio. Ela e a Elizabeth Mavinier, eram duas supervisoras de estágio que tinham muita afinidade com o tema, gostavam do tema. E aí a gente foi descobrir juntas essa escrita. Até então era um TCC, era uma monografia. Mas como a realidade de uma faculdade era tão distante para mim, dentro da situação em que eu fui criada, que eu queria fazer um TCC, não com qualquer TCC, como escrevesse alguma coisa, que algumas pessoas aqui falam, TCC é chato para ler. E aí eu queria fazer o meu livro como um paradidático, como algo que fosse gostoso de ler, algo que despertasse a curiosidade assim que você abre, você querer ler, como eu li vários livros e eu senti essa vontade de fazer, então eu queria fazer o meu TCC dessa forma. Ele virar livro, isso para mim foi uma novidade, assim, eu nunca não pensei que chegaria tão longe. O meu TCC sendo um livro e ele passou por um conselho editorial bem rigoroso da Dialéctica lá de São Paulo e assim realizações. Gratidão, Larissa. Lucas, Eu acho que eu respondi a escrever, pergunta. publicar ou comercializar, divulgar e caminhar com a sua obra, qual foi a parte mais difícil do processo? Acredito que a parte de comercializar, né, é algo que foge um pouco do seu controle, né? Por mais que você tenha dificuldades no processo de escrita, ou de diagramação, ou de buscar profissionais para contribuírem com a sua obra, né? No sentido de capa, no sentido de revisão ortográfica, né? Por mais que isso exija alguns desafios, né? É algo que está dentro do seu controle, digamos assim, né? E o mercado não está. Você depende de iniciativas, às vezes privadas, às vezes públicas, né? Depende aí de uma logística, depende do seu posicionamento também, né? Eu, por exemplo, sou um péssimo vendedor. Eu sou péssimo mesmo de Uhum. ser quase que patético de vender, né? Tem de gente vender o meu livro, né? Em feiras literárias, a gente compartilha stand. E uma pessoa conseguir vender melhor o meu livro do que eu mesmo, entende? Então, de fato, é algo que foge do controle. Embora a situação de venda, né, com o leitor chegando até você e você tendo esse contato direto e você consiga ali ter esse manejo,
Agora, lidando com espaços, por exemplo, né, lidando com as livrarias, ou se disponibilizar o seu livro lá, é um processo bem complicado, né? Pelo menos para mim, né? Não sei se para outras pessoas. Eu super entendo. Para mim também sempre foi muito Pra mim difícil também. fazer a comercialização do livro. Não sou vendedor. Só que eu aprendi ao longo do processo, observando outras pessoas que já estavam no mercado literário, que você não precisa vender. Você pode falar sobre como foi o processo de construção, Uhum. o que tem no livro, como foi o processo de publicação, de que forma aquilo interferiu positivamente na sua vida, e o leitor se identifica. Aí acontece a venda. Às vezes a gente está tão focado em realizar a venda que a gente não aproveita essa oportunidade. Na verdade, para você, é autor independente, está começando a sua trajetória, pensa nisso. Você pode não ter o domínio sobre a venda, mas você tem o domínio sobre algo que você escreveu e conhece. Então, quando você conversa com o leitor, com o público em geral, que fala um pouco da sua obra, que apresenta, que explica como foi o processo de construção, na verdade você transforma aquele bate-papo em venda. E aí fica muito mais fácil, né? E gostaríamos de trazer aqui para você, autor independente, que está com seu material pronto, querendo publicar o seu livro, uma parceria toda especial. Hoje você é autor independente, que é seguidor aqui do canal, você entra lá no site da Fábrica do Livro, envia o seu arquivo de capa, o seu arquivo de miolo, coloca as especificações do livro. Na hora do pagamento, coloca o código DENI Vieira 10. E aí você tem 10% de desconto e frete grátis através da Fábrica do Livro. Falando nisso, mandar um grande abraço para meu amigo Pedro, executivo comercial lá da Fábrica do Livro. Pessoal, estamos chegando na reta final. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Como é que hoje o seguidor faz para poder encontrar você, Larissa, nas redes sociais? Como que ele encontra seu livro? O Travestis no Cárcere, ele tá nas livrarias Leitura, do Rio Mar, Papicu e do Iguatemi. Meu Instagram é Laricia Kelly, Laricia Kelly. Encontra meu livro também, tem diversos sites, site da Editora Dialética, tem na Amazon, já está nos sites no Japão, Canadá, Alemanha, em diversos espaços. Ganhou o mundo, isso é maravilhoso. Lucas, o seguidor, como que ele faz para te encontrar nas redes sociais, encontrar o seu livro para venda? Bom, em relação à rede social, né? Tem o Instagram, pc.lucas.oliveira, né? Lá você se conecta a mim, como eu já adiantei, eu sou um péssimo vendedor, né? Então, essa primeira conexão é essencial. Estou presente nas feiras literárias do estado, né? Os livros, né? Esses dois que são os mais atuais, né? Estão presentes na Livraria Leitura também, costumam estar nos shoppings Rio Mar, tá? Tanto o Kennedy como também o Rio Mar Fortaleza. E, enfim, essa primeira conexão, né, de rede social, né, de networking, ela sempre é a primeira porta, né, para me encontrar. Gratidão, Lucas. Vou pedir para que cada um de vocês deixe uma mensagem para aquele autor que está iniciando, que está começando a criar coragem para escrever, ou aquele que ainda não teve, não tomou essa coragem. Qual a mensagem que você deixa para ele? Tem uma história, escreva. E aí deixa o seu pensamento fluir, releia o que você escreveu. E se aquela história ela impactar você, com certeza ela vai impactar o mundo. É Gratidão, isso. Larissa. Lucas? Bom, eu acredito que a escrita é um ato de coragem, né? Você ter a coragem ali de se expor, né? De ver outras pessoas. Participamos da Bienal do Ceará, na última Bienal, e foi bem aceito o livro, né? Ficamos ali bem contentes com o resultado. E aí, depois que passou a Bienal, eu cheguei em casa e pensei, meu Deus do céu, né? Tanta gente vai tá lendo o que eu escrevi, né? Deu um certo pânico, assim, de pensar. Todos os exemplares que eu levei foram vendidos e, em algum momento, as pessoas iriam ver, né? Então, é interessante. Certa vez, um amigo me mandou uma foto, estava viajando no avião com um livro. Ah, estou lendo aqui o livro, que bacana. Então,
é algo que rompe fronteiras. Então, é um ato de coragem. Você precisa ter coragem para se colocar à sua disposição, né, de ter um momento ali terapêutico, como estávamos falando, né, de se conectar com histórias passadas, histórias que você pode criar ali para ressignificar alguma coisa e colocar a sua obra no mundo, né? Certamente você vai auxiliar algum processo de alguém. E, na pior das hipóteses, vai ter um bom programa aí, né? Você pode colocar o seu livro na mão de alguém que vai ter uma tarde agradável de uma leitura. Gratidão, Lucas. Infelizmente, chegamos ao final do segundo episódio. Escrever é um ato de coragem. Aprendemos demais hoje com esses dois grandes escritores, essas pessoas maravilhosas. Eu tenho o prazer de ter a amizade. E você, seguidor, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Gostaria de mandar um forte abraço, né, para todos os inscritos lá no Instagram do Coletivo dos Autores Independentes do Brasil. Chegamos hoje a 2.000 seguidores e todo esse projeto, todo esse processo, ele é um trabalho coletivo e cada um de vocês faz parte disso. Estamos nos preparando agora para a Bienal da Bahia, do dia 15 ao dia 21, e a Bienal de São Paulo. Então, temos muita coisa para fazer, para trabalhar. A Feira Literária do Eusébio, falamos um pouquinho sobre. Então, tem muita coisa legal acontecendo através da cultura do livro, da leitura, da literatura. A cultura ela é capaz de transformar.